número de desaparecidos em Petrópolis quase dobra e vai para 218. Já são 129 mortos. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro visita Petrópolis após voltar da Rússia. E governo anuncia mais ajuda para as regiões afetadas por temporal histórico. Ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e a incêndios florestais são prioridades do Planejamento de Proteção Ambiental do IBAMA para 2022. O Pix retirou no ano passado R$1,5 bilhão em receitas dos maiores bancos brasileiros. Separatistas de Donetsk, na Ucrânia, removem civis para a Rússia. E ainda, a Semana de Arte Moderna completou 100 anos e ainda inspira gerações. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. São 18h30 pelo horário de Brasília. Subiu para 129 o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Após 4 dias de buscas em Petrópolis, o Corpo de Bombeiros acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama. Durante a madrugada desta sexta-feira, sirenes no Morro da Oficina, um dos locais mais devastados pela tempestade que destruiu a cidade, voltaram a tocar. Ao todo, apenas 80 corpos foram identificados. 218 pessoas estão desaparecidas. A cidade voltou a registrar fortes chuvas 3 dias após o temporal histórico. E o presidente Jair Bolsonaro chegou nesta manhã ao Rio de Janeiro, diretamente do leste europeu, onde visitou Rússia e Hungria. Da base aérea do Galeão, se deslocou de helicóptero para Petrópolis, sobrevoou as áreas atingidas pelas fortes chuvas e pousou na cidade. Bolsonaro afirmou que o cenário é de quase guerra. O cenário de destruição em Petrópolis, com bairros cobertos de lama, carros arrastados pela força da água e casas derrubadas, foi visto de perto nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. De volta da viagem à Rússia e à Hungria, o presidente sobrevoou a antiga cidade imperial e visitou brevemente a área devastada, acompanhado de vários ministros. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. O Morro da Oficina pode ser considerado o epicentro da tragédia. Cerca de 80 casas foram engolidas pelas torrentes de barro que arrastaram carros, ônibus com passageiros e tudo ao redor. Eu acho que é importante colocar que o volume de chuvas que caiu na terça-feira à noite foi bastante acima dos parâmetros de normalidade. Me parece que as chuvas mais intensas nos últimos 90 anos que ocorreram aqui na cidade de Petrópolis, essa é a informação que nós temos. Pela manhã desta sexta choveu forte e as autoridades municipais voltaram a ativar sirenes de alerta por riscos de deslizamento. Após o meio-dia, a chuva deu uma trégua. Por enquanto, há 122 mortos confirmados, 24 resgatados e 849 deslocados. O número de desaparecidos é confuso, dado que, segundo a Agência Brasil, somente 57 corpos foram identificados até o momento. As ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e a incêndios florestais são as prioridades do Planejamento de Proteção Ambiental do IBAMA para 2022. As diretrizes foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. Para o combate a incêndios ambientais no território, o órgão aponta que contratará 1.700 brigadistas que atuarão especialmente na Amazônia Legal, que abrange os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Para o Distrito Federal, o plano prevê a seleção de 70 brigadistas. Somente com ações de prevenção e combate a incêndios florestais serão empregados pelo IBAMA cerca de 50 milhões de reais. As principais despesas serão com as contratações e treinamentos dos brigadistas, compras de equipamento de proteção individual e na aquisição de veículos e helicópteros para o programa de brigadas federais.
Na semana passada, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontaram que mais de 430 quilômetros quadrados da Amazônia estiveram sob alerta de desmatamento no mês de janeiro deste ano. Foi a maior área desmatada para o mês desde 2016, início da série histórica do sistema. Houve um crescimento de 418% em relação a janeiro de 2021, segundo o INPE, apesar do maior volume de chuvas na região este ano. Os alertas de desmatamento foram registrados mais nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará, que estão na Amazônia Legal. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada SISU, edição 2022, se encerram às 23h59 desta sexta-feira. O resultado da chamada única será divulgado em 22 de fevereiro. O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a 0 na redação para participar do SISU. No dia 9 de fevereiro, o Ministério da Educação divulgou as notas da edição de 2021 do exame. Mais informações estão disponíveis na página oficial do programa sisu.mec.gov.br. O indicador de intenção de consumo das famílias subiu 0,4% e chegou a 77,6 pontos em fevereiro, o maior nível desde maio de 2020. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na comparação com fevereiro de 2021, o aumento foi de 4,6%. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, CNC, informou que o indicador está abaixo do nível de satisfação de 100 pontos desde abril de 2015, quando ficou em 102,9 pontos. Por faixa de renda, as famílias que ganham acima de 10 salários mínimos indicaram um nível de insatisfação de 94,5 pontos, uma queda de 0,6% no mês e alta de 10,5% em comparação anual. O indicador para as famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos subiu 0,7%, atingindo 74 pontos. Na comparação anual, houve alta de 2,9%. Entre as regiões, o Norte teve a única queda mensal de fevereiro, com menos 1,2%, apresentando também o menor indicador, com 58,3 pontos. A maior alta ocorreu no Sul, com 1,9%, onde as famílias estão mais confiantes, com 87,7 pontos. A renda atual foi considerada igual à do ano passado por 41% dos entrevistados, índice abaixo dos 41,4% de janeiro e acima dos 39,1% de fevereiro de 2021. A melhora na renda foi percebida por 21,7% dos entrevistados este mês, ante 20,4% em janeiro, sendo o maior percentual desde junho de 2020. O indicador ficou em 84,9 pontos, o maior nível desde maio de 2020, quando estava em 97,6 pontos. E você vai ver ainda nesta edição, o Pix retirou no ano passado R$1,5 bilhão em receitas dos maiores bancos brasileiros. E ainda a Semana de Arte Moderna completou 100 anos e ainda inspira gerações. Os detalhes você confere em instantes, até já. Estamos de volta. O Pix retirou no ano passado R$1,5 bilhão em receitas dos maiores bancos brasileiros. Em janeiro deste ano, segundo o Banco Central, foram realizadas 1,3 bilhão transações via Pix. É mais de 6 vezes o total do mesmo mês de 2021. Antes da ferramenta do Banco Central, as opções de transferência mais abrangentes eram o TED, em que o valor cai na conta do favorecido no mesmo dia, e o DOC, em que o crédito acontece no dia seguinte. As duas transferências são pagas, mas, em geral, os pacotes de serviço de conta corrente dos bancos incluem algumas transferências gratuitas por mês.
Para pessoas físicas, as transferências via Pix são gratuitas e elas respondem por 72% do total. O Banco do Brasil foi o mais afetado pelo Pix e viu suas receitas com conta corrente caírem 17% em 2021. A estratégia das grandes instituições financeiras tem sido a criação de marcas digitais. O Bradesco lançou no mercado o Next e a Bitz, que juntos têm mais de 14 milhões de clientes. Atualmente, 86% das pessoas que estão nos ativos digitais não tinham conta no banco. Mas as instituições têm observado oportunidades no sistema digital de transferências, tanto que estão oferecendo novos serviços, como crédito via Pix. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira e acumulou a sua sexta semana consecutiva de baixa frente ao real, em meio à percepção de juros atrativos no Brasil, enquanto investidores do mundo todo monitoravam os atritos entre Rússia e Ucrânia. A moeda norte-americana recuou 0,52% e encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. Um navio cargueiro com milhares de carros de luxo está em chamas e à deriva no Atlântico, segundo um jornal alemão. A embarcação, que tem bandeira do Panamá, deixou o porto de Emden, na Alemanha, em direção aos Estados Unidos. Um navio que levava carros de luxo das marcas Porsche, Audi e Bentley, entre outras, da Alemanha para os Estados Unidos, pegou fogo perto da Ilha dos Açores, em Portugal, no Oceano Atlântico. Haviam 22 marinheiros no navio e todos foram retirados quando o fogo começou. Não há feridos, de acordo com a Marinha Portuguesa. Segundo um jornal alemão, há cerca de 4.000 automóveis no interior da embarcação. Um capitão do porto de Açores disse a uma agência de notícias portuguesa que ainda há fogo, mas que está sob controle. Especialistas em disputas que envolvem transporte de carga afirmam que problemas elétricos são causas comuns de incêndios. Se houver baterias de íons de lítio no navio, ainda de acordo com os especialistas, será preciso um equipamento específico para combater as chamas. O líder da autoproclamada República Separatista Pró-Rússia de Donetsk, em guerra com a Ucrânia, anunciou a saída de civis desta região no leste da Ucrânia para a Rússia e acusou Kiev de preparar uma invasão depois que os confrontos aumentaram. A situação entre o exército ucraniano e os insurgentes pró-Moscou ficou ainda mais tensa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em um futuro próximo, dará ordem para que seus soldados partam para a ofensiva. A fuga temporária protegerá sua vida e saúde e a de seus parentes. O líder da autoproclamada República Separatista Pró-Rússia de Lugansk, Leonid Pasetnik, seguiu o mesmo exemplo logo depois. Os Estados Unidos e o Reino Unido acusam a Rússia de querer incitar a violência nesses territórios controlados por separatistas pró-Rússia para encontrar uma razão para invadir a Ucrânia. Moscou enviou para as fronteiras dessas regiões cerca de 150.000 soldados. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu hoje que os funcionários dos Jogos de Inverno de Pequim 2022 evitem misturar política e esporte. O assunto veio à tona depois que a porta-voz da entidade chinesa chamou de mentiras as denúncias sobre violação dos direitos humanos em Xinjiang. A China colocou a questão da minoria uigur no centro das atenções ao escolher Dainagir Yilamujiang como portadora da chama olímpica na abertura dos Jogos de Inverno. A fala da atleta segue as declarações do comitê organizador chinês, chamando na véspera de mentiras as denúncias sobre a violação dos direitos humanos na região. Acho que o chamado trabalho forçado em Xinjiang é mentira fabricada por forças com segundas intenções. Os departamentos relevantes contestaram isso várias vezes com uma grande quantidade de fatos. Somos contra a politização do esporte. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu que o organizador dos Jogos de Inverno de Pequim não misturassem política e esporte. As organizações afirmam que o regime chinês impõe trabalhos e esterilizações forçadas e enviou mais de 1 milhão de pessoas para campos de reeducação. A Semana de Arte Moderna completou 100 anos. O evento, que contou com as mais variadas expressões artísticas, foi um marco para o modernismo no país e até hoje inspira gerações. Tarsila do Amaral, figura emblemática da arte moderna brasileira. Uma mulher bem à frente de seu tempo.
Então ela fez coisas que hoje em dia são muito comuns, mas na época foi um escândalo, né? A primeira a separação do primeiro marido, já com uma filha, não era normal também estudar arte, também era uma coisa mal vista, né? O ambiente artístico era mal visto por uma moça da sociedade como ela era. Então, ela foi morar em Paris, sozinha. Se você juntar tudo isso, você vai ver que realmente era uma mulher muito fora do seu tempo, né? Uma mulher realmente muito moderna, né? A artista fez parte daquele que ficou popularmente conhecido como Grupo dos Cinco, introduzida pela amiga Anita Malfatti, pintora, desenhista e professora, cuja obra mais famosa é A Boba, de 1916. No grupo também estavam Menotti Del Picchia, jornalista, romancista, político e pintor, o famoso poeta, musicista e historiador Mário de Andrade e o escritor e dramaturgo Oswald de Andrade, que se apaixonou por Tarsila, com ela se casou e dela ganhou a tela que se tornaria uma de suas principais obras, o Abaporu. O grande amor que eles tiveram, o grande amor que eles viveram, e também para a arte brasileira, acho que foi assim, um casal fundamental para a arte brasileira. E como foi? Antes de conhecer o poeta, da França, Tarsila se comunicava com Anita Malfatti no início do ano de 1922, quando o grupo articulava a Semana de Arte Moderna junto a outros artistas envolvidos ou simpatizantes do movimento modernista. Foi aqui no Teatro Municipal de São Paulo que, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, aconteceu o evento que ficou marcado na história. Apresentações de dança, música, recitais de poesia, exposições de pinturas e esculturas que, naquela semana, trouxeram uma nova visão de arte inspirada em vanguardas europeias. E foi um marco que, na verdade, ele vai ganhando notoriedade décadas depois. Eu até brinco, nem sempre aquilo que acontece com a gente naquele dia, a gente compreende. Então, o que dirá um movimento tão forte e que ainda também não se compreendia totalmente como modernista. A Semana de Arte Moderna chocou parte da sociedade, mas o movimento que começava ali venceu barreiras, rompeu com a arte acadêmica, deu início a uma renovação artística e social, muito marcada pelo Grupo dos Cinco. Isso é um grupo assim, que agitou São Paulo culturalmente naquela época, e sempre com essas ideias, que eram ideias muito avançadas, né, para aquele período, né? Mas aí a gente já começa a ver essa construção mesmo de um Brasil mais moderno, dessas ideias novas que estavam vindo e dessa identidade nacional mesmo. Começou ali uma arte mais brasileira, que teve como figura central Mário de Andrade, que anos mais tarde deu nome a uma das mais importantes bibliotecas do país. Inaugurada em 1926 como Biblioteca Municipal de São Paulo, o local reserva entre seu rico acervo de livros raros e especiais importantes obras do mestre da poesia, como esta que retrata a cidade onde o artista nasceu, cresceu e fez história. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal. Traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno inverno morno, elegância sutil sem escândalos, sem ciúmes, perfume de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. A biblioteca inicialmente ela foi aberta na Rua 7 de Abril, e depois foi transferida para cá para conseguir ter um prédio que desse conta de seu acervo. Aqui, geralmente, eu gosto de contar a atuação do Mário no Departamento de Cultura. Até então, no Brasil, a gente não tinha um Departamento de Cultura. O Mário foi o primeiro secretário de Cultura que nós tivemos.
E a ideia era, através de incentivo público, levar a cultura para as pessoas, de maneira que esse acesso à cultura transformasse essas pessoas. E quantas transformações aconteceram por meio das mãos de Mário e tantos outros artistas que fizeram dessa cidade um grande centro cultural. O centro de São Paulo é um verdadeiro museu a céu aberto com várias referências modernistas. E desde 2019 tem uma exposição aqui no Triângulo Histórico com obras gigantescas inspiradas na artista Tarsila do Amaral. É o projeto Tarsila Inspira e uma das obras está bem ali. Conta pra gente como é que isso nasceu. Em 2019, nós tivemos aqui em São Paulo a exposição Tarsila Popular, lá no MASP. Em uma das visitas realizadas, nós tivemos um grupo de artistas mulheres que fizeram uma visita guiada lá no MASP e foi proposto a elas fazer uma releitura das obras da Tarsila do Amaral. Então, a gente tem aqui no Triângulo Histórico esses murais, representando, falando tanto da obra da Tarsila, usando suas cores, suas formas, quanto a Tarsila modernizada, com roupas bastante atuais, e até mesmo a Vaporu ali, como um spray ali, como se ela estivesse grafitando. Obra e história dessa grande artista modernista podem ser apreciadas em mais de 400 eventos espalhados pelo país, a maioria com entrada gratuita. E o tour Em Busca dos Modernistas, guiado pela Tereza Cristina, acontece todo sábado a partir das 11 da manhã até o final de março. Mas é preciso fazer inscrição pelo site patiosaobento.com.br. A gente caminha pelo Triângulo Histórico e pelo Centro Novo também, falando sobre os lugares que eles estiveram, onde estudaram, onde se encontraram, onde aconteceu tudo isso, o antes de 22, durante e o depois. Para mostrar também que a nossa história, ela não está num ambiente acadêmico, não está apenas numa sala de aula, não está dentro dos museus e galerias para determinados públicos. Ela também está na rua, os modernistas estão na rua, estão conosco na nossa história, no nosso coração. É isso aí, o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!